Falar dos problemas de sono nem sempre é fácil, mas este ano conseguimos o testemunho de várias pessoas que deram a cara e que nos estão a ajudar a tornar o sono algo mais favorável. Queremos tirar os tabus de cima dos problemas de sono e passar a mensagem de que dormir bem não é um luxo, dormir bem é top. Letícia, muito obrigada por trazer aqui o seu testemunho à campanha Dormir Bem é Top, uma campanha com o objetivo de tornar o sono uma prioridade para todas as pessoas e, como psicóloga na área do sono, sinto que muitas vezes é um tema tabu, é um tema sobre o qual as pessoas têm alguma vergonha de partilhar a sua história e este ano quisemos trazer para toda a gente poder ouvir e identificar-se com algumas histórias de superação de problemas do sono. Por isso, muito obrigada por vir aqui contar a sua história e começo exatamente por aí, por perguntar como é que surgiu este olhar especial para o sono e por falar um bocadinho da sua história. Obrigada, Teresa, pelo convite. Eu me sinto honrada de estar numa campanha que valoriza o sono, porque eu acho que ele é um tema desvalorizado de forma geral quando a gente pensa em cuidados em saúde. Eu que sou médica, além de sua paciente aqui. E, bom, que esse meu desafio com o meu sono, que é um enorme desafio para mim, que então sirva para outras pessoas, não é mesmo? Então eu fico aqui feliz de estar podendo compartilhar todos os meus desafios. E como médica, como médica há esta ideia presente na sociedade, penso eu, de que os médicos sabem imenso sobre o sono e que, enfim, que os profissionais de saúde não têm dificuldades, por exemplo, em dormir bem ou em tomar conta da sua própria saúde. Partilhe um pouco da sua experiência sobre isto, que eu acho que é muitíssimo relevante. Bom, é muito antes pelo contrário. Na verdade, na medicina, existe uma quase que total negligência em relação ao sono. Fora as pessoas que vão se especializar em sono, obviamente. Fora esse grupo de profissionais, no geral, o nosso treinamento, bom, eu posso falar pelo meu treinamento no Brasil, de colegas norte-americanos que eu conheço, é um treinamento extremamente desgastante, que está ancorado na privação de sono, na verdade. Curiosamente. Curiosamente, está ancorado na privação de sono, e é quase como se fosse... É para ser assim, porque a gente quer selecionar aqueles que aguentam. É quase como se fosse dessa natureza a questão da formação médica com sono. Como se não fosse o suficiente, na nossa formação médica geral, antes das nossas especializações, não há quase nada, para não dizer nada, sobre sono, sobre a importância, por que nós dormimos, por que é importante dormir e o papel fundamental do sono em prevenir uma série de doenças que estamos todos lá depois, nas nossas especialidades, a tratar. Então, é o contrário. Na verdade, eu sinto muito dizer isso se eu estou decepcionando as pessoas nesse sentido, mas a maioria dos médicos não tem formação em sono, não sabe educar na higiene do sono, isso sem falar nos transtornos que vão precisar dos especialistas. Até para os próprios profissionais de saúde, então, não é? Certamente há uma necessidade de criar consciência sobre a importância do sono, não só na população geral, mas como também nos profissionais de saúde e inclusive para eles mesmos, muito frequentemente vítimas de problemas de sono que têm inclusive relação com a natureza da profissão, que trabalha na forma de plantões noturnos, não infrequentemente. Então, fala-nos um bocadinho das suas queixas de sono iniciais. Bom, eu nunca dormi bem, Teresa, então a verdade é essa, desde pequena, tem um componente ansioso em mim bem importante. Esse ansioso, ele tem dois lados da moeda. Eu também tenho uma mente muito criativa e muito agitada e eu também sou capaz de produzir muitas coisas boas. E eu percebo que isso é uma das coisas que para mim é uma armadilha, porque eu sempre fico achando, eu não quero abrir mão tanto dessa mente tão agitada, porque ela me é muito interessante em muitas coisas da minha vida. Eu vim empurrando, no Brasil a gente fala empurrando algo com a barriga, quer dizer, ir fazendo de qualquer jeito, ia tocando de lado o sono, ia dormindo com o que dava, porque eu queria, na verdade,
tá acordada, tá fazendo as coisas da vida. Aproveitar o dia inteiro. No Brasil tem um outro ditado que dizem: deixe para dormir quando morrer. Agora, na hora de estar vivo não é hora de dormir. Imagine, exatamente, como se pode aproveitar bem a vida estando em privação de sono, certo? Mas enfim, eu cresci em volta dessa cultura e na minha formação profissional, a privação do sono era um elemento também bem central e que eu precisava dar conta, eu tinha que ser forte e isso mostrava a minha força como profissional. Então o sono nunca foi uma prioridade, essa é a verdade. O que é que fez o clique para mudar? Para deixar de empurrar com a barriga e para passar a olhar para o sono de outra maneira e pedir ajuda profissional? Foi aí que nos conhecemos. Bom, houve uma piora do padrão. Bom, o que eu conseguia ir levando piorou e eu percebi que teve a ver com esse momento em que eu me aproximo da menopausa. Eu não estou em menopausa ainda, eu tenho 45 anos, mas a minha mãe entrou em menopausa com 47 anos. Eu provavelmente estou chegando perto desse momento e eu percebi que o meu sono foi deteriorando. E ao ponto de comprometer o meu funcionar. E eu vi que aquilo não dava certo. Além disso, eu me diagnostiquei, me vi com o diagnóstico oficial de pré-diabetes. E em estudando para mim mesma o assunto pré-diabetes, eu vi que o sono era um elemento fundamental para ter uma melhora dos padrões metabólicos. Quem diria? Parecem temas tão distintos e afinal estão tão próximos, não é? Exatamente. Quem diria? E eu comecei a parar para pensar, puxa, se eu não quero caminhar para um diabetes, eu preciso cuidar de várias coisas, exercício físico, a minha alimentação, e eu vi que o sono era central. Além disso, o sono estava ficando pior, então não estava mais dando para levar do jeito que eu levava. E aí veio a necessidade de procurar ajuda e isso teve também um despertar meu como profissional de saúde, eu acho, sabe, Tereza? Por isso que eu estou feliz de estar aqui com você nessa campanha, porque de repente eu me percebi, puxa vida, eu de especialização eu sou pneumologista, então eu até tenho algum treinamento em sono que os pneumologistas têm. E ainda assim, foi um treinamento muito focado em distúrbios respiratórios que impactam no sono. Muito segmentado, muito não é? segmentado. Em vez de ser a visão global do sono e da relação do sono com o estilo de vida, não é? Perfeito. E muito pouco sobre, de fato, a higiene do sono, que todas as pessoas precisam praticar, não é mesmo? E aí, na hora que eu me dei conta disso, eu me senti mal, inclusive como profissional, lembrando de que eu deixei de entregar um cuidado que eu considero integral para vários pacientes meus em não abordar a questão do sono. Às vezes é uma pergunta tão simples, não é? Que é como é que tem dormido, a que horas se deita, como é que é o seu sono, sente-se restabelecido de manhã? São perguntas muito simples que na saúde nem sempre surgem, não é? Exato. Você, por exemplo, está diante de um paciente com pressão alta ou caminhando para o diabetes e essa pessoa, você não pergunta sobre sono. E às vezes vê-se, não é? Portanto, nós olhamos para um paciente, vemos que existe com certeza privação de sono, mas não é um tema, não é? E, portanto, precisa de passar a fazer parte da rotina. Até porque, Tereza, eu não sei, assim, mas eu tenho a impressão, na população geral, uma coisa, mas e se eu for atrás do que é exatamente, não tem muita coisa o que fazer, porque eu sou assim, e a gente sabe que não é exatamente assim, não é verdade. Não é eu acho que essa é das principais mensagens que podemos deixar na campanha, é que quando uma pessoa não dorme tão bem, existe algo a fazer. Embora as pessoas possam ter bastante medo, e isso é também uma pergunta que eu queria fazer, que é, passando da fase de empurrar os problemas de sono com a barriga, e ir aguentando, até porque existe essa cultura em muitas áreas, incluindo nos profissionais de saúde, de que temos que aguentar e faz parte da vida, fazendo o clique e passando a estar mais atento ao assunto, houve aqui alguns receios também em relação à possível melhoria ou medo de não melhorar. Que medos é que foram aparecendo pelo caminho? Eu acho que esse medo é bem real, assim, e eu queria queria compartilhar aqui nessa campanha que eu, por exemplo, eu estou gentilmente cuidando dele aqui com você, que é realmente o fato de que será que eu vou conseguir
ter um benefício nesse aspecto da minha vida que, desde que eu me entendo por gente, é complexo, e eu tenho um histórico familiar de insônia na família. Então, com progresso eu posso fazer nisso. A forma com a qual eu encaro isso é assim: eu não tenho certeza da resposta, e em não tendo certeza, eu vou investir para ver até onde eu chego. Afinal de contas, o não, que é não dormir bem, eu já tenho. E eu sei que se eu trabalhar por isso, eu posso não dormir perfeitamente, mas eu tenho certeza que eu vou obter melhora. Então vamos ver até onde eu chego. É assim que eu estou. E partilhando aqui um bocadinho da sua experiência com o exame do sono, que eu acho que é um tema muito importante, que as pessoas não sabem o que é que se faz no exame do sono. Enfim, eu costumo dizer que é algo que não é invasivo, é um pouco desconfortável, mas a maior parte das pessoas pensa que não vai dormir nada quando faz o exame e, na realidade, dorme o suficiente para nós conseguirmos fazer o diagnóstico. Na altura em que a Letícia teve que fazer o exame do sono, teve ali um comentário fantástico que eu acho que é revelador também daquilo que as pessoas às vezes sentem e que pode ajudar também a retirar aqui algum medo que as pessoas possam ter quando vêm cá fazer um exame do sono. Quer contar um bocadinho a sua história? Claro, e para mim foi assim, uma surpresa, porque quando eu vim instalar então os aparelhos que vão me acompanhar durante a noite para fazer um diagnóstico melhor do sono, e eu vi aquilo tudo, eu falei, não vai dar certo. É assim, não, na verdade na minha cabeça era, não vai dar certo isso aqui. Não vou dormir nada. Não vou dormir nada, era uma parafernália, muita coisa, muito fio, muita coisa. E o que aconteceu comigo, e que fala muito do que está por trás do meu problema de dormir, é que como eu preciso controlar o processo de dormir, eu vi que eu não ia ter nenhum controle naquela noite, porque não tinha o que eu fazer com aquela parafernália, já ia dar errado. E na hora que eu pensei, já vai dar errado, eu relaxei e eu dormi. Muito melhor do que nas outras noites. Muito melhor do que habitualmente eu durmo, porque simplesmente eu falei, não tenho o que eu fazer aqui, eu não tenho nenhuma gerência sobre isso aqui não vai ter jeito. E eu relaxei e dormi. E, curiosamente, para mim, eu tive uma noite de sono melhor do que habitualmente eu tenho. É muito engraçado, porque quem tem insónia, que é o seu caso, realmente tem muitas vezes um conjunto de fatores muito emocionais que são muito ativadores, e a tal mente criativa e também o medo de não dormir ou o tal pessimismo em relação ao sono. Portanto, a partir do momento em que eu deixo de querer controlar, eu realmente dou espaço para o sono poder aparecer, que foi o que lhe aconteceu, e foi também um insight muito útil para a relação com o sono, não é? Portanto, essa substituição da tentativa de controlar o sono por algo mais de deixar o sono vir, convidá-lo a aparecer, e isso do ponto de vista da insónia foi um ponto fulcral para a sua melhoria, não é? Outra coisa que nós conversamos em sessão, que também para mim foi um insight interessante, você falou para mim, veja, pense na digestão. Você não digere com o nosso controle, com o cérebro pré-frontal, vou falar aqui uma linguagem técnica, você não digere raciocinando, o seu corpo faz a digestão. A parte que me cabe de uma boa digestão vai ser na escolha dos alimentos, mastigar bem, ou seja, criar um cenário para que a digestão ocorra, mas a digestão não está sob o meu controle. E o sono, fazendo uma analogia ao sono, e isso me ressoou. Isso, junto com o resultado da polissonografia, de eu ter dormido melhor, quando eu desisti de controlar o processo de sono, são todos passos que eu dou em direção a esse lugar de dormir melhor. Portanto, pensando aqui no nosso slogan, dormir bem é top, o que é que a Letícia sente que agora não abdica para que o seu sono seja sempre top? Ou quase sempre, também não precisamos dormir sempre bem todas as noites, mas que seja um bom sono. Tereza, eu sempre tive uma relação muito voraz com a minha profissão. Eu quero estar lendo os últimos artigos e eu quero estar atualizada, e isso muitas vezes entrava até o início da noite e eu via que era algo que me deixava com a mente agitada e que a minha mente ela precisa de um tempo para aterrissar no sono. Eu não sou um interruptor que eu desligo e eu vou dormir imediatamente. Eu preciso realmente de
lentamente chegar no Fizemos sono. todos. Bom, aí você Fizemos todos. me diz, a especialista no sono, eu percebi isso em mim. E agora eu não abro mais mão desse período de aterrissagem no sono, onde eu abaixo as luzes da casa, é um momento mais calmo. É o tal convite para o sono poder aparecer, não é? Eu dou todas as mensagens de forma muito assertiva ao meu corpo de que está na hora, o sono pode aparecer, e não fico com essas mensagens contraditórias em que me atiro para cima da cama, mas ao mesmo tempo estive aqui a ler uns artigos e, portanto, a minha mente está inquieta, agitada. Ou na mídia social, enfim, tudo isso. Deu 18 horas, eu dou uma tolerância até de 18h30 para mim mesma. Boa. Um desvio padrão. A tolerância também é importante para o sono, não precisa de ser sempre igual. Estou fechando computador, fechando contato com mídia social e realmente estando aqui no momento presente, abaixando as luzes e dando essa mensagem para o meu corpo. Que bom. E eu vejo que isso tem me ajudado. Sim. Eu entendo que para quem tem insônia como eu e tem todo esse histórico por detrás, eu imagino que são vários tijolinhos que eu vou ir colocando até chegar nesse lugar onde eu durmo bem. Não consigo imaginar numa solução bala de prata, que vai ser uma certeira e uma vez só e tudo se resolveu. Não tenho essa fantasia, mas acredito nessa construção de pequenas coisas. Outras coisas também. Exercício físico para mim me faz muito bem durante o dia. Acordar de manhã, me expor à luz solar, porque eu venho trabalhando em home office. Então, é tão fácil para mim ficar só interno, sem me expor à luz do sol, e agora eu tenho saído para dar uma caminhada de manhã. Então, eu tenho procurado aí... E os resultados aparecem. Tem aparecido. Que engraçado, esta campanha inclui também um desafio de 21 dias. O slogan do Dia Mundial do Sono este ano é tornar o sono uma prioridade. E este slogan, Dormir Bem é Top, tem o objetivo de se tornar viral para que as pessoas possam, cada dia, como dizia, com os tijolinhos, não é? Cada dia fazer qualquer coisa, uma pequena mudança nos seus hábitos, de maneira a que os novos hábitos de sono sejam mais saudáveis. E neste desafio 21 dias é muito engraçado, porque há coisas tão simples como ter cuidado com o conforto da cama, não é? A roupa com que se dorme, a roupa que se utiliza na cama, são coisas que nós às vezes não valorizamos tanto, mas que também significa que eu tenho um sono mais consciente, não é? Que eu me preocupo com isso, não numa perspectiva ansiosa, mas na perspectiva de tomar conta do assunto, não é? Portanto, isso pode ser também uma mensagem gira, que é, durante 21 dias, se eu for muito consistente nos meus novos hábitos, por exemplo, essa questão de desligar a partir de X horas, então, muito possivelmente, ao fim destes dias, com consistência, eu já vou ver resultados. Qual seria a sua mensagem de esperança, assim, para quem está mais desesperado com o sono, que eu acho que é, não sei, uma percentagem, mas uma boa parte da nossa população que sofre de problemas de sono, pode sentir este desespero ou esta falta de esperança, não é? Que mensagem é que diria a essas pessoas? Olha, a primeira coisa é que não é culpa dessa pessoa. Primeiro, que a nossa vida moderna conspira contra o sono. Nós temos luzes, atividade, televisão, estímulos entrando no dia. A gente não cicla mais de forma circadiana como quando a gente morava na floresta e não tinha nada desses estímulos modernos. Então, a primeira coisa é que não é culpa da pessoa. A segunda coisa é que tem várias ferramentas que podem ser usadas e de um modo particular, individualizado, porque para uma pessoa vai ser uma coisa, para outra, que podem ser usadas para melhorar o sono. E a ciência avança muito também, então você estando acompanhado de um bom profissional que vai estar acompanhando, isso é muito bom. E por fim, a criação de hábitos, ela é real e leva tempo, e por isso essa ideia dos 21 dias eu acho fantástica. Então, por que não começar? E que tal fazer como eu? Não sei onde eu vou chegar, mas eu sei que se eu não me colocar em direção ao meu objetivo, eu certamente não vou chegar em lugar nenhum. Mas se eu me colocar em direção ao meu objetivo, eu posso sim chegar lá. E talvez essa ideia de definir por onde começar, que eu acho que às vezes as pessoas ficam muito perdidas, não é?
E enquanto psicóloga sinto muito isso, que é a motivação para mudar a atitude em relação ao sono não está lá, não só porque a sociedade não estimula muito isso, mas porque as pessoas não sabem por onde começar. Portanto, talvez essa ideia de pequenos hábitos do dia-a-dia e se mesmo assim o sono não melhorar, então pedir ajuda profissional de equipas especializadas, não ter vergonha disso, não é? Eu diria que é muito importante. De jeito nenhum, imagina, por que ter vergonha? Não é mesmo? Eu fico pensando, é algo como se fosse um defeito ou uma culpa, quando que na verdade é uma vida moderna que tem várias coisas boas, que nos trazem várias coisas, que nos traz várias coisas boas, mas que por outro lado tem problemas que precisam ser gerenciados e a gente está aqui na melhor forma possível tentando fazer isso, certo? E há distúrbios do sono para os quais as pessoas não estão sempre alerta e que não reconhecem esses sintomas e que se as pessoas valorizarem mais queixas de sono, como ter muitos pesadelos, como ressonar, como ter movimentos esquisitos durante o sono, como ter muita sonolência durante o dia e por aí fora, se as pessoas estiverem mais atentas a isso, então podem pedir ajuda o mais cedo possível para que a intervenção precoce possa, no fundo, reduzir todos os riscos associados, que eu penso que também não é muito óbvio para as pessoas, não é? Quem tem distúrbios do sono e não os trata, as pessoas pensam que se resolve com o tempo. Mas a verdade é que sabemos, e agora enquanto profissionais de saúde sabemos disso, não é? Que é as repercussões de um mau sono, tanto a curto como a longo prazo, são gravíssimas e, portanto, não estamos só a pensar na qualidade do sono, estamos a pensar na qualidade de vida, estamos a pensar na saúde física e mental, na longevidade, enfim, por aí fora. E por isso eu acho que a mensagem principal daqui é as pessoas responsabilizarem-se pelo seu sono, tomarem conta dele, não se sentirem culpadas. Gostei muito dessa sua mensagem de esperança, acho muito importante, e estarem atentas aos sinais. E depois, enfim, queremos pôr o sono na moda, não é verdade? Portanto, queremos que toda a gente comece a olhar para o sono não como algo que podemos fazer quando morrermos, mas como algo que passa a estar na moda, e queremos lutar aqui um bocadinho contra a tal cultura de desvalorização do sono. Por isso, muito obrigada pelo seu testemunho, que acho que é valioso. Obrigada, Teresa. Se quiser saber mais sobre o sono e ouvir mais testemunhos, consulte dormirbematope.pt e divirta-se com os nossos desafios. Dormir bem é top.